Opa, vamos lá para o segundo vídeo falando acerca da série Novos Convertidos. Vem para cá. Escuta só uma coisa. A gente vai falar hoje uma coisa que eu estava me recordando e isso pega em muitas pessoas. O quê? O porquê que as pessoas elas param quando no início da sua caminhada. O porquê que a palavra de Deus ela entra naquele estágio da parábola do semeador que foi jogado entre as pedras. E logo nasce, né, com a alegria, mas o sol vem e queima e ela se desfaz. Vem para cá, porque isso daqui é muito importante para a gente ouvir hoje. A palavra de Deus, ela fala em Hebreus o seguinte, Hebreus capítulo 13, no versículo 7, ele vem dando uma orientação para nós, a exortação à fé cristã. E essa exortação, ela diz o seguinte, olhai para os vossos pastores, ou para os vossos guias, olhai para eles. Vamos ler rapidinho. Olhai para os vossos guias, que vos falaram a palavra de Deus, atentando para a sua maneira de viver, imitar-lhes a fé. Escuta isso. Está falando para a gente olhar para os nossos guias. Os nossos guias o quê? As pessoas a qual ministraram a palavra de Deus a nós e a gente acreditou e nós cremos. Não cremos especificamente nela, na pessoa em si, mas aquilo que ela estava transmitindo de Deus para nós. Então fala o seguinte, olhai para eles e imitai a vossa fé. Imitai o vosso proceder, a atitude de fé que essas pessoas têm. Gente, é claro que hoje, como eu disse no último vídeo, o tempo ele não é como antes. Hoje a gente vive no tempo dos escândalos. E é claro que você pode crer através de uma pessoa que não está andando de uma forma tão correta assim. É claro que você pode acreditar na palavra produzida através de alguém, Deus usando alguém, porque ele usa, isso daí é coisa de Deus, e coisa de Deus a gente não pode se meter. Mas é claro que você pode acreditar e essa pessoa não corresponder àquilo que ela está falando. Por quê? Porque, gente, a gente tem isso. Pregar e não se viver o que prega. Cantar e não se viver o que canta. Orar e não se viver aquilo que ora. A gente tem muito isso. E hoje, nesse tempo de escândalo, para um novo convertido, ou até para as pessoas mais maduras na fé, quando ela vê um escândalo através de alguém, ela rapidamente se desvia. Eu estava conversando com um homem, e eu estava falando com ele acerca da palavra de Deus, e ele falou o seguinte, poxa, eu já fui, mas eu vi muita coisa errada e eu decidi sair. Eu falei, isso é uma coisa interessante. Por quê? Porque a gente, hoje é onde ele está, porque é o mundo, também tem muita coisa errada, porque também não sair dele. Entendeu? Então, é claro, gente, que para Deus vai ter muita desculpa para sair. Agora, para o mundo, tu pode ter certeza, também vai ter muita desculpa para ficar nele. Então, você, novo convertido, você tem que atentar para isso, mas você não pode esquecer do versículo, que é o quê? Versículo 8. Olha o que diz. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Gente, isso daqui é algo sobrenatural. Por quê? Porque as pessoas podem mudar. Os homens podem mudar. A maneira de crer, a maneira de viver em Cristo das pessoas, isso daí pode mudar. Mas Jesus, ele é o mesmo ontem. E quando ele fala ontem, não está falando ontem, aqui no dia nosso, aqui que passou. Ele está falando de gerações passadas. Ele é o mesmo lá da igreja primitiva. Então ele é o mesmo ontem. E ele também vai ser o mesmo hoje, vai ser eternamente. Não importa o que os homens fazem e como eles correspondem. Jesus não vai mudar porque eu mudei. Jesus não vai deixar de ser quem ele é porque eu deixei de ser quem eu sou. Então não importa o que eu faça, eu não vou conseguir mudar quem Cristo é. E isso é o que a gente tem que se apegar. Por quê, novo convertido? Porque se fulano de tal errou, tu tem que entender uma coisa, Jesus ele não erra. Se fulano de tal pecou, tu tem que entender uma coisa, Jesus ele não peca. Se fulano de tal, o pastor, o missionário, a missionária, o irmão, a irmã, ele errou e eu vou deixar a igreja porque não, isso é tudo mentira. Tu tem que olhar para Cristo e falar, não, mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
Você tem que olhar para o autor e consumador da tua fé, porque essa é a única maneira de você estar vivo nesse tempo de hoje. Muitos morreram e continuam morrendo, porque tem um homem como seu espelho. O que Paulo diz isso? Paulo fala assim de meus imitadores, como eu sou de quem? De Cristo. Paulo está falando para ele o seguinte, olha só, quando você me imitar, você não vai estar imitando a mim, porque eu não tenho a minha personalidade própria. O meu homem, ele já morreu. Quando você me imitar, você vai estar imitando a Cristo, porque eu imito a ele. Então é diferente, entendeu? Paulo não está falando, não, você vai imitar o teu influência, a pessoa que te influencia, a pessoa que você tem como ídolo, a pessoa que você tem como base, porque ela tem uma personalidade própria, você vai imitar essa pessoa. Mas Paulo, ele não tinha uma personalidade própria, mas ele falou que o que vive em mim não sou mais eu. Essa criatura, ela já morreu. Agora é Cristo que está vivendo aqui. Então, se Cristo está vivendo aqui, ele também vai viver aí. E quando você pensar, não, eu sou igual Paulo, Jesus vai falar no teu coração, não, você é igual a mim. Imagina só isso. É coisa totalmente sobrenatural. Então, nesse segundo vídeo, eu quero trazer isso para você. Entendeu? Você tem que olhar para essas pessoas, mas você não pode se decepcionar de tal forma que você venha se desviar. Você não pode se decepcionar de tal maneira que você venha deixar a palavra de Deus ela ser em vão na tua vida. A palavra de Cristo ela tem que cair em boa terra. E ela caindo em boa terra, ela vai produzir fruto de arrependimento. Você vai conseguir deixar o mundo, você vai conseguir deixar as coisas que tem no mundo. Você vai conseguir abandonar as coisas que estão de perto, esse pecado que quer te pegar tanto, quer te amarrar dessa forma. Tu vai conseguir deixá-lo, você vai conseguir dizer não para isso. E quando você vê, fulano de tal errou, mas ele não erra, você lembra disso? Mas fulano de tal, ele pecou, mas cara, pode todos pecarem, mas Cristo não peca. E isso é a nossa segurança. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, será eternamente. Então, tenha fé e vamos para cima. Amém?